Temos com a palavra Daniel Puri e depois Marcos Galinã. Lembrando que o nosso tempo, a gente que está coordenando, ok? Quanto menos falarmos, mais pessoas falarão. Quero registrar a presença do vereador professor Washington, presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Ok. Chute Tochá, Auaí, Auadieguá. Boa tarde, meu nome é Auaí, Auadieguá, no Registro Civil Brasileiro Obrigatório, Daniel, da etnia Puri. Eu estou aqui representando a aldeia Maracanã. Eu gostaria de... Peço a compreensão de vocês para segurarem as manifestações para o final, que elas são bem-vindas, mas para não ser acusado de ocupar um tempo indevido. E se por um acaso eu me alongar um pouco, eu não estou trazendo nenhuma carta não, nem preparei nenhum discurso. Mas se por acaso eu falar um pouco mais do que as pessoas falaram, isso pode se dar pelo simples fato de que não é todo dia que um indígena tenha a oportunidade de entrar nessa casa. Obrigado. Por conta disso, então vamos direto ao assunto. Para quem não sabe, melhor, vamos pensar assim. A coisa que mais interessou até hoje, que estava na mão do indígena, para o não indígena que chegou aqui nesse país, foi a sua terra. Com o passar do tempo, todas as terras, que inicialmente eram indígenas, passaram a ser de outros donos. Com o passar do tempo, a população indígena que ocupava vastos territórios passou a ser assassinada para ocupar cada vez menos terra. Esse processo continua em curso. Continua em curso no Mato Grosso do Sul com os Guarani Kaiowá, que todos podem observar. Continua em curso em diversas áreas do Brasil. Continua em curso com os parentes Guajajara. Continua em várias etnias do Brasil. Com tudo isso, nós ainda temos 305 etnias indígenas nesse país. Porém, a batalha pela sobrevivência é muito difícil. Então, já que a audiência é sobre cultura, eu não quero ser acusado de fugir do assunto, então vamos falar sobre cultura. Cultura, pelo que eu pude estudar, ela significa tanto as manifestações artísticas, né, que a gente toma contato, tá, os produtos culturais, como também cultura pode significar um modo de vida. No caso da cultura indígena, significa as duas coisas. Então, tudo que eu estou trazendo aqui, colares, cocar, pintura corporal, tudo isso pode ser tomado como arte, ou pode ser tomado como expressão de um modo de vida. A arte na cultura indígena, ela não está separada da vida. Então, nesse sentido, quando se fala bem da arte indígena, mas não se permite ao indígena ter a terra, que vai possibilitar ter a ele o modo de vida, então isso é hipocrisia. Na verdade, não está se defendendo a arte indígena. É de se perguntar por quê que nós temos um Museu do Índio em Botafogo, onde tem vídeos sobre índios, onde tem fotos de índios, onde tem produtos culturais sobre índios, que eu acho muito bom que existam, mas não se tem o índio vivo. O índio vivo, nós passamos a ter na cidade do Rio de Janeiro, a partir do momento em que, em 2006, indígenas de várias etnias entraram no prédio do antigo Museu do Índio.
Então, já que eu estava falando sobre disputa de terras, a gente sabe que a gente tem a maioria das terras na cidade, elas estão divididas entre comércio, indústria, poder estatal, né, governo, e nós temos pouco espaço para a cultura. Aquele espaço é um espaço que se destina à cultura indígena desde a década de 60 do século XIX, quando foi doado pelo Duque de Saxe. Aquilo foi a sede do SPI, Serviço de Proteção ao Índio, que foi o primeiro órgão que defendeu direitos indígenas no Brasil. Aquele foi o Museu do Índio. E desde o final da década de 70, aquilo foi abandonado. Um espaço não utilizado. E desde 2006, o que nós colocamos ali foi cultura indígena. É uma experiência única, porque não temos espaços onde várias etnias indígenas trabalham juntas. Então, se vamos falar em termos de cultura, do ponto de vista de modo de vida, eu conheço algumas maneiras da cultura modificar. Uma delas é pela imposição de uma cultura sobre outra, como tem acontecido no Brasil, infelizmente, desde a chegada do outro Cabral. E continuamos nessa toada. Só que na aldeia Maracanã estava em curso um outro processo inédito no Brasil. Está em curso, não está em curso lá, porque nós fomos expulsos de lá. Mas está em curso ainda nesse coletivo, na aldeia, nos seus membros que ainda se encontram, ainda pensam o que fazer para retomar o nosso território sagrado. Então o que nós temos é a transformação dessas culturas indígenas, das várias etnias, não pela imposição de uma outra cultura sobre todas elas, mas pelo encontro das várias etnias umas com as outras. Então há um processo de transformação dessas culturas, dessas etnias em curso, processo interrompido pelo desalojo da aldeia Maracanã. Processo esse que nós queremos manter, pelo menos ocupando os espaços possíveis, e que nós não desistimos do espaço que é nosso por direito. Então, para que todos saibam que não é apenas para pegar e abraçar a causa indígena como se o índio fosse aquele que precisa que alguém tome conta dele, coitadinho, porque é injusto, moralmente injusto, pegar e acabar com a raiz do Brasil. Só que é preciso saber o seguinte: muita gente fala que lugar de índio é na floresta. Sim, a raiz da nossa cultura está na floresta. Mas o que é que estão fazendo com a floresta? Estão fazendo a mesma coisa que está nesse quadro aí, ó. Onde estão os indígenas nesse quadro? Estão nas margens. Os indígenas estão nas margens. Então o que fizeram com o Brasil foi abrir uma imensa clareira. Nós estamos nas margens. Nós estamos nas matas. Mas nós sabemos que nós precisamos também estar na cidade, porque é a cidade que determina que vai derrubar a mata. Por isso nós estamos na cidade. A aldeia Maracanã, ela não foi e não vai ser apenas uma solução de moradia, porque nós não temos prazer em ficar respirando fumaça de automóvel, não. Mas nós estamos aqui respirando fumaça de automóvel, levando gás de pimenta no rosto. Infelizmente a pequena Zaí, de 2 anos de idade, já aprendeu essa lição. Agora ela vê uma multidão assim, quando está na rua, e ela chora e coça o olhinho. Essa é a lição que nós estamos aprendendo. Só que a gente não está desistindo. A gente enfrenta tudo isso, porque a gente sabe que se a gente quiser fazer com que o Brasil seja menos cruel com suas próprias raízes, se a gente quiser que a cultura indígena consiga dialogar, e é isso que nós fizemos na aldeia Maracanã durante esses 6 anos, através das contações de história todos os sábados. Nós abrimos sempre os portões para as pessoas virem nosso canto, nossa dança, nossa música, conversarem com a gente, comerem da nossa comida. Nós estamos aqui para fazer diálogo. Então ali está lá, para reflexão e diálogo, por territórios livres. Nós liberamos um território para a população do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo, não só para nós. Eu, Puri,
Ajudei a liberar um território, não só para os Puri, mas para as 305 etnias indígenas que existem no Brasil. O que nós estamos querendo aqui não é um tetinho para a nossa cabeça, não. Não é. Então é preciso que fique bem claro que eu estou representando um grupo de indígenas que teve que brigar com seus próprios parentes para não aceitar uma solução, um pirulito, para ficar enganando a gente, um espelhinho. Nós não queremos espelhinho, não. Nós queremos nossas terras, e se nós estamos naquele lugar, se nós defendemos aquele lugar, é para ser uma embaixada indígena, um espaço de cultura que, depois do cerco da polícia em janeiro, o que se viu lá foi se misturar índios e artistas. Bandas foram tocar lá, pessoas foram exibir vídeos. A gente teve essa convivência, a gente sempre teve essa convivência, a gente deseja essa convivência, e a gente acredita que a gente tem alguma coisa sim para colaborar com a cultura desse país, para ser algo menos subserviente, para se ajoelhar diante, entendeu? De Ike Batista, se ajoelhar diante de Odebrecht, se ajoelhar diante de FIFA, se ajoelhar diante de Comitê Olímpico, ou o que quer que seja. E posso assegurar uma coisa, se o secretário teve medo de vir para cá, eu espero que nós indígenas não tenhamos nada a ver com isso, porque as únicas armas que nós temos, é nossas pequenas crianças que vão continuar isso aqui, mesmo depois da nossa morte. A única arma que a gente tem é o maracá, que eu estou com a mão calejada por tocar 10 horas seguidas durante a desocupação. A nossa arma é a nossa própria existência, é a nossa cultura. E se isso mete medo em alguém, então pode ter medo, porque isso só vai desaparecer quando o último indígena morrer nessa terra. E eu espero que isso não aconteça nunca. E nós contamos com vocês para que isso não venha acontecer. Então a aldeia Maracanã, ela não é minha, ela não é só dos meus parentes, ela é de todos vocês também. Obrigado. Aiaia! Aldeia Maracanã resiste! Nós vamos